Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, numa vitória gigantesca do São Paulo Futebol Clube na Libertadores da América, coisa que deu o que falar, hein? Tem coisa muito boa pra falar sobre Luiz Ubeldia, tem que falar algumas coisas assim importantíssimas no avanço, na melhora que esse rapaz teve à frente do São Paulo, que eu acho que é pouca matéria de discussão agora e mais uma matéria de reconhecimento. E aí, Eu não tô gostando muito de algumas coisinhas. Ah, mas agora, fala do Zubeldia agora. É agora mesmo que vai ter elogio. É isso mesmo, é por aí. É crítica quando merece crítica e elogio quando merece elogio. Vem comigo. Quero falar também sobre o Luciano. Ele não comemorou os gols na vitória do São Paulo, é isso? Ele não quis comemorar, ficou com cara de poucos amigos ali. E o Lucas Ferreira, onde vai parar você, hein, moleque? Onde é que você vai parar? Quero falar sobre ele. A falta de oportunidade para o Rian Francisco, né, que não tem conseguido se firmar nem no banco de reservas, o que é uma coisa impressionante. Algumas melhoras gigantescas, como a de Ferreirinha e André Silva. E eu quero falar também sobre o Matheus Alves com o toquinho sem olhar. Sabe aquele Ronaldinho Gaúcho? Mete o toquinho pra lá e olha pra cá. Então assim, Matheus Alves, calma aí também, né? Eu vou começar por ele, inclusive. Vem comigo aí, vai, chega nesse like, vamos lá? Chega no likeinho pra dar uma moral no vídeo. Se você é São Paulino, deixa um like, pronto. Se você quer ganhar a Libertadores, só tem uma chance, deixa um like. Agora eu quero ver. Deixou o like, dá pra cobrar a Libertadores. Não deixou, não adianta nada também. Deixa um likeinho, vai ganhar a Libertadores. É a nossa simpatia da sorte, beleza? É o nosso amuleto da sorte, likeinho pra ganhar a Libertadores. Tamo junto então, chega comigo aqui. Olha só, o Matheus Alves, ele não dá pra não reconhecer o brilho, né, do rapaz. E ele tá jogando bola de uma maneira muito leve. Quando o Luciano entra no lugar dele, o futebol do São Paulo simplesmente para. É um futebol que trava. É um futebol que não se encaixa, porque o Luciano tá lento demais e também porque não é meia. O Matheus Alves, ele faz o jogo ter um dinamismo maior. O próprio Marcos Antônio faz o jogo ter um dinamismo maior. O Alisson faz o jogo ter esse dinamismo maior. É um jogo mais rápido, é um tome lá, toma lá, toque me voe. E aí o São Paulo consegue fluir, ele consegue progredir. Esse gol do Lucas Ferreira, por exemplo, ele foi um gol que alguém toca na bola, acho que é o Luciano, pega no André Silva, ele dá um balão pra frente pro Lucas Ferreira. São passes rápidos, numa ligação rápida. E o passe foi rasteiro, foi ótimo. Sabe, pro Lucas Ferreira pegar a bola com a zaga toda desprevenida e fazer o gol. Onde eu quero chegar com isso aí? O São Paulo tem muito a ganhar com o Matheus Alves, mas muito mesmo. Ele realmente é um meia, ele tá na casca do ovo ainda. É um filhotinho nascendo, mas ele tá nascendo. E ele, na equipe de base, ele jogou bola demais. Ele é um jogador, assim, excelente. Só que me pegou um ponto aqui que eu quero falar. Ele pega, vai dar um toque uma hora, olha pra um lado e toca pro outro, sabe? Ronaldinho Gaúcho no fim da carreira. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você, Matheus Alves. O Amarra, jogadores marrentos, não vou citar nomes, mas na equipe de base do São Paulo você sabe que tem muitos, né? E caras como o Hernanes e o Kaká, que pautaram suas carreiras em cima de humildade, a partir de humildade. Não tem um que não fala que o Hernanes e o Kaká eram caras humildes. Olha onde eles chegaram, cara. Lucas Moura, baita humilde. Olha onde ele chegou. Se você quiser meter a mala, olhar pra um lado e tocar pro outro, tá? Tudo bem, é teu direito. Você nem errou o passe. Eu não tô aqui procurando pelo e ovo pra criticar. Tô dando um recado, um alerta. Não faça amarra ainda. Você quer, isso é a lição de vida pra todo mundo. Você quer ser alguém, tem que fazer alguma coisinha antes. Muitos querem ser alguém sem ter feito nada. Ser alguém pra fazer algo. Ser alguém pra fazer algo. Não. É fazer algo aqui embaixo, pra ser alguém. Quer tocar de lado sem olhar pra bola? Vire o Ronaldinho Gaúcho antes. Ganha o que ele ganhou, joga o que ele jogou, joga nos times que ele jogou, bota a camisa 10 que ele colocou, e aí tudo bem, ganha a Copa do Mundo. Agora vira hoje. Você nem virou titular ainda, você é banco do Oscar. Tá um fio de bigode pra virar banco do Luciano, e aí você vai já meter a mala. Calma, é um conselho pra você. Eu tenho 41, você deve ter 20. Então, infelizmente, com dor na alma e no coração, eu tenho idade pra ser teu pai. E já tô falando aqui, calma. Calma, toca direitinho, joga o arroz com feijão. Olha como tá bonito você jogando. O Lucas Ferreira tá lindo. Jogue bola, hein? Lucas Ferreira, até o último jogo, você era tido como um cara pra virar volante. Até dito por mim, se poderia ser o próximo Gerson. Agora eu vi o teu gol, a tua arrancada, o jeitinho que você correu na ponta direita. Você pode ser o Gerson, o próximo Gerson, ou você pode ser o próximo Arjen Robben. Pode ser o próximo Di Maria, né? Pode ir longe pra caramba. Uma velocidade incrível. Incrível.
uma cena maravilhosa, fez o gol e foi lá abraçar o Zubeldia. Porque assim, o Zubeldia ele encontrou muitas críticas mesmo, com relação a não uso da base. Um cafezão num copo térmico do São Paulo Futebol Clube para molhar as palavras, tá? O Zubeldia ele encontrou muitas críticas na carreira dele até aqui no São Paulo por não usar a equipe de base. E aí quando o Lucas Ferreira faz um gol e vai abraçar Zubeldia, eu achei simbólico, sabe? Eu achei simbólico, isso daria uma página de poesia, isso daí daria uma crônica linda, escrita por alguém. Porque o cara faz o gol e vai abraçar o comandante dele, que deu chance pra ele nos bastidores e também no campo. Então ficou bonito de ver a cena. Eu torço pro São Paulo, então eu sei que qualquer coisinha desse tamanhozinho pra mim vira uma emoção grande. Mas eu achei linda a cena. E abraçar o Zubeldia me coloca ali que eles estão unidos, que eles estão na mesma página. Lembra aquela questão de técnico colocando o moleque na podre, colocando o moleque na subida, colocando o moleque pra correr no jogo contra o Botafogo lá, que já sabe que vai colocar no banco, é colocar pra queimar, sabe essa coisa? Eu achei que o William Gomes ele foi meio na berlinda com o Zubeldia, mas em contrapartida, exatamente de maneira oposta, eu achei que o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, o Zubeldia está colocando de maneira tranquila. E mesmo quando o jogo não é tranquilo, como o Botafogo lá, que o... Não lembro se foi agora o Matheus Alves ou o Lucas Ferreira. Acho que foi o Matheus Alves que entrou. Ele, de maneira alguma, ele foi colocado na conta do moleque que tinha que guiar do Botafogo lá. O Zubeldia, ele coloca a responsa mesmo pro Rafael, pro Alan Franco, pro Ferreirinho e pro André Silva. E o Matheus Alves está jogando como um meia normal. Então, o Zubeldia está, sim, acertando com esses dois caras. Lucas Ferreira e Matheus Alves, e eles estão tendo chance de crescer e o próprio Zubeldia crescer. Por que demorou tanto, né, senhor Zubeldia, pra tirar um cara igual o Luciano? Por que você nunca tirou um cara igual o Caleri, que olha aí, ó, como o André Silva tá melhor do que o Caleri? Sabe, o Zubeldia, ele se apertou no São Paulo, ele teve uma trajetória apertada até aqui por culpa dele. Ele nunca tiraria o Luiz Gustavo do time pra colocar o Marcos Antônio. E aí, ó, o tempo tá provando que hoje o Marcos Antônio, ele é vital, ele é fundamental pro time mais do que o Luiz Gustavo, por causa da leveza, por causa da juventude, da idade aí que tem, da maneira que se locomove, da maneira de virar o corpo, de maneira de dar uma acelerada no meio campo. Luiz Gustavo, monstro sagrado, mas hoje o Marcos Antônio tá jogando com um encaixe perfeito com o Alisson. E o São Paulo todinho tá sentindo isso. Então o Zubeldia ainda é turrão. Ainda é um cara cansativo nas mudanças, mas ele já é um cara 1000% melhor. 1.400.000% melhor. E eu vou falar sobre isso. O Zubeldia tá enfrentando ainda uma galera bem fervorosa, cobrando a entrada do Rian Francisco, centroavante. Aqui tem um problema, porque o Rian Francisco ele era banco do André Silva. Então, quando o Zubeldia tira o Caleri por contusão, o Caleri saiu do time, ele automaticamente coloca o André Silva, o que não é um erro. E pasmem, o André Silva, ele hoje não pode ser banco de ninguém. O André Silva hoje ele não pode ser banco do Hulk. Ele não pode ser banco do Germancano, ele não pode ser banco de ninguém no Brasil. Ele, desde esses últimos 3 jogos aqui, André Silva e Ferreirinha, eles estão formando uma dupla de ataque inacreditável. Melhor que todo mundo, melhor que a do Botafogo, que nós empatamos lá com gols de André Silva e Ferreirinha. Então, se pensar por esse lado o que esses caras estão jogando, não dá pra pensar o Rian Francisco tem que entrar agora. Também não é por aí. Não é agora que o Rian tem que entrar. O Rian tem que entrar quando o André Silva tiver que descansar. Brasileirão agora no fim de semana. O Zubeldia vai cometer um erro já de colocar o Luciano. E aqui não é um erro tático técnico. É um erro de gestão de elenco. É um erro de moral. Mas tudo bem. É o Luciano, o cara ganha quase 1 milhãozinho por mês. É o 10 do São Paulo. Acho que se alguém tem que afastar o Luciano do time, esse alguém é o Júlio Casares. Sabe, sai do Instagram, vem aí Júlio Casares e fala assim, ó, Luciano, é problemático? Me explica. Se for, pega e afasta. Não é pro Zubeldia bater esse martelo sozinho mesmo, não. O Zubeldia chegou, o Luciano tava aí já. É diferente do Cuca quando pediu o Tietê, né? É diferente. É diferente daquela relação Daniel Alves e Diniz. Você chega agora e vê o Zubeldia chegar com o Caleri e com o Luciano, a diretoria tem que participar, porque quando o cara chegou aqui, os caras já estavam aqui, deitando e rolando. Era o camisa 9 e o 10, os bambambam, ninguém mexe. Então sim, o Zubeldia precisa de ajuda da diretoria, se tiver que dar agora uma prensa no Luciano. O Zubeldia já fez mais que os outros. Ele tirou o Luciano do time.
Eu lembro que o Crespo tirou o Luciano, colocou acho que o Benítez, e o São Paulo foi campeão paulista. Eu lembro que o Dorival tirou o Luciano, colocou o Lucas Moura e o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. E agora o Zubeldia é o terceiro técnico de Diniz, Rogério Ceni, Carpini. Ele é o terceiro técnico a conseguir tirar o Luciano do time. E olha a melhora que nós temos. Se hoje nós estamos aqui com uma lua de mel com o São Paulo, comemorando de maneira exacerbada uma classificação antecipada que vamos ter na Libertadores, uma boa fase que podemos encontrar na Copa do Brasil com um time competitivo, tendo que ter 2, 3 vitórias seguidas no Brasileiro para respirar tranquilo. O São Paulo tem tudo para ter um ano maravilhoso ainda. Mas aí você não percebe que essa melhora veio, coincidentemente ou não, veio com o Luciano virando banco do São Paulo? Claro que veio. Então, para afastar o Luciano agora, o Zubeldia já fez, já colocou no banco. Mas aí não tem o Caleri, não tem o Oscar, não tem o Lucas. Matheus Alves está suspenso no próximo jogo. É claro que ele vai colocar o Luciano. Então a diretoria tinha que ajudar nesse momento. Chega e falar, quer afastar o cara? Vamos afastar juntos. Porque o Luciano é grande, tem torcedor gritando o nome do cara no campo ainda. Entendeu? Então acho que é por aí. Antes de eu falar do Zubeldia, quero falar do Luciano mesmo. O Luciano parece que ele não comemorou os gols do São Paulo. Tanto o gol do Lucas Ferreira quanto o gol do André Silva, aquele gol de cabeça, né? Ele faz um gol impedido, que ele lamenta lá, mas se ele comemorou ou não, eu não sei. O que eu espero dele é que ele não comemore mesmo. Eu acho que o Luciano ele não é do São Paulo, ele não quer nem saber do São Paulo, da torcida do São Paulo, do técnico, do time, do campeonato. Ele quer saber dele. Essa é a impressão que eu tenho. Quando eu vi já a matéria, igual eu vi no blog do São Paulo, que o Luciano não teria comemorado os gols, tá insatisfeito, tá descontente, é isso que eu espero dele mesmo. Não espero nada de diferente de você não, Luciano. Espero que você realmente não comemore os gols, espero que você não queira ficar no São Paulo, espero que você não queira que o André Silva faça gols, nem que o Oscar volte, é isso que eu espero de você. Não sei se eu tô certo ou tô errado, mas é o que eu espero. Um cafezão agora em homenagem ao Zubeldia para entrar no assunto Zubeldia. Você quer entrar comigo no assunto Zubeldia? Vamos lá. Você também tá enfrentando o que eu tô enfrentando aqui, né? Ah, fala dele agora. Puta hipócrita. Vai, comemora ele agora. Deixa o homem trabalhar. O Zubeldia tá tirando leite de pedra. O Zubeldia tá fazendo milagre. O elenco do São Paulo é fraco. Você não tá enfrentando isso aí? Se você foi um dos caras que criticou o Zubeldia, quando a crítica era absolutamente merecida, eu sei o que você tá passando. Mas eu não me importo. Sabe por quê? Porque, ó, eu espalmo. Sou igual o Rafael Goleirão. Vem essas bobagens, eu espalmo todas. Eu mando todas pra longe. Porque a razão tá com a gente. Quando o Zubeldia mereceu críticas, não mexer contra o Atlético Mineiro no passado e ser eliminado numa Copa do Brasil de maneira vexatória. Botafogo na Libertadores nós jogamos bola. Um brasileiro medíocre de tudo, totalmente mediano, mas tudo bem. Eu não culpo o Dorival pelo brasileiro, nem o Zubeldia, porque a diretoria do São Paulo entra pra ganhar Copa do Brasil e Libertadores. Então o brasileiro fica mesmo de escanteio, não é culpa de nenhum técnico. Nem do Dorival, nem do Zubeldia, nem do Rogério Ceni, nem do Crespo, nem vai ser do próximo. A ordem é, vamos pra Copa do Brasil e Libertadores. Tá justo? Quando o Zubeldia faz o Paulista desse ano aqui, ele faz um Paulista que merece todas as críticas. E mais, criticamos pouco, tinha que xingar também. Faltou xingamento. Nós criticamos bastante aqueles jogos contra o Velo Clube com o Jandrei, o jogo contra o Inter de Limeira, que você não ganha, Inter de Limeira com 10 jogadores contra 11 nosso, 10 dos caras. O jogo patético tomando um gol do Red Bull Bragantino, que eles fizeram um gol com um a menos. Aquele jogo inexplicável que foi virada da Ponte Preta no Morumbi, o São Paulo gastando os jogadores com o time já classificado. Depois coloca o time já classificado contra o São Bernardo depois de titular absoluto. Faz um jogo contra o Novo Horizontino que precisa de um gol de contra-ataque contra o Novo Horizontino, que deu sorte ali de fazer. E aí depois o Palmeiras realmente não merecemos a eliminação. O Zubeldia, ele começa um brasileiro que ele só empata, começa com o Sport Recife empatando em casa. Colocando 3 zagueiros e 3 volantes. O Marcos Antônio de meia. Se isso não é motivo para críticas, eu não sei mais o que é. Mereceu críticas, ainda acho que não tem o tamanho do São Paulo. Mas uma coisa nós temos que levar em consideração. O cara está se remodelando.
Ele deve ter descoberto que no São Paulo, ele não tá no Lanús, no Barcelona de Guayaquil e na LDU. Aqui o caldeirão ferve, aqui a pressão é alta. E ele vendo a pressão da torcida, mesmo empatando, ele vendo a pressão do campo, gritando na orelha dele, a pressão do YouTube, por exemplo. Aqui no YouTube, queira ou não, os caras que tem canal aqui no YouTube tem assim centenas de milhares de torcedores. Centenas de milhares. Né? Eu tenho aqui 140 mil torcedores no meu canal principal. Barolo tem 600 mil. Então você não pode desconsiderar. Tem muitos caras com 200 mil. Não pode desconsiderar a força que vem do YouTube. É uma potência. Se quiser desconsiderar, tudo bem. Ah, o torcedor de internet. Tem milhões de torcedores de internet. Milhões. Como assim, torcedor de internet? Isso é coisa de canalha, covarde falar. Burro também. Burro, canalha e covarde. E tem também parte da torcida organizada que foi pedir reunião. Teve uma pressão enorme. Não teve de 2, 3 aí da imprensa, que são famosinhos, que ficaram passando pano pro Zubeldia por tudo, porque gosta do cabelo dele, que acha ele bonito, gosta que ele põe a meia por cima da calça, gosta que ele se joga no chão, que ele vai expulso, gosta, acha bonito. Então ficaram elogiando tudo. Hoje, esses caras se sentem na razão, tá vendo? Elogiamos e merecia o elogio. Calma não, senhor. Não merecia elogio coisíssima nenhuma. Em contrapartida, por outro lado, hoje, merece todos os elogios. Zubeldia arrumou sim a zaga do São Paulo. Sistema defensivo é sólido. Pô, estamos vendo um São Paulo ganhando do Santos, perdendo o Arboleda e Alan Franco. Vai lá e ganha. Com o Ferrarese, com o Tressoldi, Sabino, e ganha. Quando entram Alan Franco, Ferrarese, a zaga fica fortíssima. Então o São Paulo montou um sistema defensivo muito sólido. O Wendel, devendo tudo no futebol, o Enzo Dias tá bem. O Igor Vinícius devendo no futebol, o Cedric tá bem. O sistema tá bem montado. Se foi sorte ou não, o Marcos Antônio entrar no lugar do Luiz Gustavo, o Zubeldia colocou. Alisson e Marcos Antônio estão em campo e jogando bola os dois. No ataque, André Silva e Ferreirinha estão voando. E aí eu vou tirar o Zubeldia da equação aqui, vou tirar ele da conta, vou falar, quando perde a culpa é do Zubeldia, quando ganha foi o Ferreirinha e André Silva. Eu não sou esse canalha. Eu não sou sujo. Então, quando o Zubeldia perdia, fazendo burrice, morrendo abraçado com o Luciano Tartaruga e o Caleri era uma vez um Caleri e o Luciano Tartaruga, o Zubeldia merecia as críticas e os jogadores também, como eu critiquei Luciano e Caleri muito. E o técnico junto. Hoje, eu elogio muito André Silva e também o Ferreirinha. E o técnico junto. Não é o técnico que está credenciando esses jogadores a voltarem menos, que tá dando uma chance para um sistema defensivo sólido, pro Ferreirinho e o André Silva poderem aplicar contra-ataque rápido, terem tranquilidade para fazer o gol na frente sem terem que ser zagueiros quando o São Paulo não tem a bola. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O São Paulo empatou muito no Brasileiro? Empatou muito, de maneira exagerada, mas também não perdeu e é um time competitivo. Por detalhe, não perde, o Rafael faz um milagre, mas por detalhe também não ganha. Perde um pênalti ali na frente, perde um gol de cabeça que estava feito. Tudo isso merece. E o Zubeldia, o que me parece hoje? Qual que é a impressão que eu tenho do Zubeldia? É que ele entendeu finalmente quem é o São Paulo. Finalmente ele entendeu quem é o São Paulo. Ele finalmente entendeu, interpretou bem o que é estar no São Paulo, com a torcida que tem, com as perguntas que ele ouve em coletiva. Tudo isso ele foi entendendo. E agora, ele tem colocado, por exemplo, só do Luciano não ter entrado contra o Santos com a torcida pedindo, o Zubeldia deu um passo gigantesco. Ele parou de ouvir burrice e entendeu que se ele colocar o Luciano, ele tem que depois que carimbar, assinar aquele que fez. Que é um cara que socou o banco de reservas virando as costas para ele quando ele tratava o Luciano igual um rei. Então sim, acho que o Zubeldia está entendendo melhor o que é estar no São Paulo. E vai parar de colocar Oscar de volante, Lucas de ponta direita e vai montar o time direitinho, como já deveria ter montado antes, mas pelo menos não custou caro. Agora com ele se encontrando no time, com ele se encontrando com a torcida, com ele encontrando o papel dele num time que é tricampeão do mundo e liderando uma chave de Libertadores, ganhando fora para classificar o São Paulo, tá de parabéns demais. Nota 10 o meu dia. Que continue assim, por favor, e vamos buscar os canecos aí. Vamos ou não vamos? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, ó, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, até a próxima. Valeu!